Agora, nossa aula será de filosofia ou humanidades. Faremos uma breve revisão do conteúdo dado em sala de aula. Então, vamos nós. Lembra o que eu falei da belíssima apresentação que vocês fizeram no momento literário? Lembra o que eu também falei dos elementos citados nessa peça? Então, são os elementos da natureza. Que elementos são esses? O ar, a água, o fogo e a terra. A natureza foi um dos primeiros assuntos estudados pelos filósofos. Aí vocês podem me perguntar, tia, e o que é filósofo? Filósofo é uma pessoa que tem uma busca incansável sobre o saber. E eles buscavam conhecer esses elementos, pois queriam saber como surgiu o nosso universo. Então, aí na página 6, Minhas Ideias, Nossas Ideias, tem um questionamento sobre se o ser humano se beneficia ou não desses elementos da natureza. E se seria possível a vida humana sem a existência deles? Essa história em quadrinhos, Felipinho tem um diálogo com um amiguinho dele. O amiguinho pergunta se ele conhece os elementos da natureza e ele fala que já ouviu falar nas histórias da mitologia grega. Vocês conhecem alguma história da mitologia grega? Felipinho, então, conta a história de Gaia. Vocês conhecem Gaia? Gaia é como a Terra, nosso planeta, é chamado. Mitologia grega são histórias e lendas que aconteceram lá na antiga Grécia sobre deuses e titãs. Vocês já ouviram falar? Aí na página 7 fala de mais uma história da mitologia grega. Está mostrando as ruínas do oráculo de Delfos, que fica lá na Grécia. Então conta assim que Apolo, deus da luz, do sol, profecia e verdade. Apolo, ele derrotou nesse lugar uma serpente Piton. E ali ela foi enterrada. Então, ali foi feita a construção desse templo com o nome de Oráculo de Delfos. Ainda aí na página 7, quem não concluiu essa atividade da pesquisa e análise e reflexão do texto, queiram, por favor, concluir. A primeira aí é uma pesquisa dessas 3 palavras. E a número 1, vocês vão explicar. No conto, a deusa Gaia possui características de nosso planeta Terra? Quais são essas características? Na página 8, continuando aí a atividade, vocês vão retirar do conto características que nos lembram o planeta Terra. Na 3, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o significado dos mitos, tá? Vocês vão pesquisar, descobrir o que são mitos e para que eles servem, e vocês vão anotar as descobertas aí. 4 é um desafio. Vocês vão descobrir a resposta e completar a cruzadinha que está na página 9. Então, na página 9, vocês vão completar a cruzadinha e logo abaixo tem uma pesquisa. Faça uma pesquisa e encontre uma outra história mitológica bem legal para compartilhar com os colegas. Cole ou escreva a sua história aqui. Então, na página 10, você é o autor. Vocês vão desenhar bem bonito sobre a história mitológica que vocês encontraram, tá bom? Vão caprichar na ilustração. Quero bem bonito, hein? Aí, na página 10, há um diálogo entre a professora e Felipinho. Então,
A professora quer saber o que são seres vivos. E vocês sabem o que são seres vivos? Para nós fazermos essa identificação, devemos saber a diferença entre seres vivos e não vivos. Então, os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Já os seres não vivos são aqueles inanimados, ou seja, que não têm vida, mas eles também fazem parte da natureza, como a água, como o ar, as pedras. Então, a professora fala sobre Aristóteles, um filósofo. Nós já vimos, né, o que é um filósofo. Então, ela fala que para Aristóteles, os seres vivos deveriam atender a certos requisitos para seres viventes. Ele acha que todo ser vivo deveria possuir alma e seria a alma que daria condições para os movimentos de todos os seres vivos. Ele incluiria as plantas e os animais. Aí, o filósofo os separou de acordo com as características desses seres vivos e potências da alma. Felipinho, então, questionou se as plantas e os animais possuem alma como nós, seres humanos. Então, a professora responde que não como os seres humanos, porque nós, seres humanos, possuímos uma alma racional, diferente das plantas e dos animais, que também possuem alma, mas que não é racional. Como mencionei, Aristóteles ele observou e chamou de as potências da alma dos seres humanos. 1. Nutrição acompanhada pelo crescimento e desenvolvimento, às vezes pela reprodução. E na página 11, o 2, que é a percepção sensorial, acompanhada pelo prazer, dor e desejos, às vezes acompanhada pelo movimento voluntário ou espontâneo. O 3, pensamento. De acordo com o filósofo, o homem seria o único a possuir 3 habilidades cumulativas. Aí Felipinho fala que incrível, faz todo sentido. Aí na página 11, minhas ideias, nossas ideias. Você já parou para observar algum animal? Eles se movem, precisam de alimentos e de lugar para viverem, entre outras características semelhantes às nossas. Em relação às plantas, elas se movimentam, elas precisam de nutrientes, precisam de um habitat. É importante pensar na vida e em suas formas diferentes de existir, pois os animais e as plantas, independentemente de suas características, são seres vivos habitantes da Terra, como nós, os seres humanos. É importante saber que a existência desses outros seres vivos é também o que permite a continuidade da vida humana na Terra. Veja como tudo é perfeito. Então, ainda aí na página 11, minhas reflexões e minhas conclusões. Tudo referente a minhas ideias, nossas ideias. E na número 5, foco em humanidades. Qual será a ligação que existe entre os seres viventes do planeta? O que todos os seres viventes possuem em comum que os tornam ligados de alguma forma? Então, aqui se encerra nossa aula de Humanidades, Filosofia. Boa aula, qualquer dúvida é só me conectar.